Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da frente Biologia D. Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre o metabolismo energético, mais especificamente sobre a respiração aeróbica. Bom, na aula de hoje eu vou estar falando sobre uns termos que eu já defini na aula anterior. Termos como, por exemplo, metabolismo, ATP, NADH e FADH2 e glicólise. Bom, se você não lembra desses termos e ficou que nem esses emojis aqui, assustado ou com alguma dúvida, eu peço que você volte na aula anterior, postada lá no dia 7 de maio, para rever a definição de cada um desses termos. Porque eu não vou estar falando novamente, definindo cada um desses termos, mas eles serão importantíssimos para você entender a aula de hoje. Então volte lá na aula se tiver com alguma dúvida e depois assista essa. E também aproveite e se inscreva no canal do curso e também curta os vídeos do curso para dar aquela força para o canal do Vai Cair na Prova. O tema da aula de hoje é a respiração aeróbica, que acontece em organismos aeróbicos, organismos que precisam de oxigênio para sobreviverem. Esse oxigênio vai ser utilizado na respiração desses organismos, assim como a glicose, e vai ser produzido energia, porque afinal a respiração ocorre para produzir energia, CO2, o dióxido de carbono, e água como produtos finais. E esse tipo de respiração, a respiração aeróbica, ela tem 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Trouxe aqui o slide da aula passada também, que vai explicar a glicólise. Eu não vou dar detalhes, eu expliquei a glicólise em mais de 10 minutos na aula anterior, mas eu só trouxe porque ela também faz parte da respiração aeróbica, para ser como uma espécie de revisão para vocês. Então, aqui está a membrana, o citoplasma e o meio extracelular lá em cima. Essa é a molécula de glicose. Ela vai entrar na célula, a gente vai considerar os carbonos como as bolinhas azuis. E ela vai ganhar 2 fosfatos do ATP. Então, a gente gasta 2 ATP para fosforilar a molécula de glicose. O ATP vira ADP. Aí, essa molécula vai ser quebrada ao meio, vai formar 2 moléculas com 3 carbonos e 1 fosfato. Vai entrar um fosfato em cada uma das moléculas. Esse fosfato é fosfato inorgânico, não vem do ATP, ele vem da solução aqui mesmo, do citoplasma. E esses agora 4 fosfatos, eles vão ser retirados, eles vão ser doados para as moléculas de ADP, formando 4 ATP, porque a gente tem 2 fosfatos em cada uma dessas moléculas. E como a gente quebrou essa daqui no meio, a gente vai ter 2 moléculas com 3 carbonos e 2 fosfatos. Logo, formamos 4 ATP. E formamos o piruvato aqui também. E para que o piruvato seja formado, a gente também tem que oxidar essa molécula aqui. Então, quando ela oxidar, ela vai perder elétrons e o NAD+, a polícia da célula, vai pegar esses elétrons e vai se transformar em NADH. Para cada molécula, um NAD+ vai pegar elétrons. Então, a gente vai formar 2 NADH. Então, na glicólise, você formou 2 piruvatos, 2 ATPs como saldo líquido, porque você gastou 2 aqui no começo, e 2 NADHs, um para cada molécula aqui no final. Depois da formação do piruvato, então, recapitulando aqui, membrana, citoplasma, meio extracelular, mitocôndria. Então, a glicose entra na célula. A partir da glicólise tem a formação do piruvato. Esse piruvato, em organismos aeróbicos, ele vai entrar na mitocôndria. Então, está aqui ele entrando na mitocôndria. E ele vai fazer 2 outros processos, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que precisam de oxigênio para acontecer. Então, só vai acontecer se tiver oxigênio. E é o que a gente chama de respiração aeróbica. Glicólise mais ciclo de Krebs mais fosforilação oxidativa. Vamos então falar sobre o temido ciclo de Krebs. Deu um frio na espinha aí, não é mesmo? Bom, fica tranquilo que o ciclo de Krebs não é tão bicho-papão assim. Bom, a função do ciclo de Krebs na respiração aeróbica é pegar a molécula de piruvato, formada lá na glicólise, e quebrar ela completamente, ou seja, oxidá-la completamente. Remover seus elétrons, seus carbonos e tirar o máximo de energia que essa molécula tem.
Com isso, quando a gente quebrar esse piruvato, a gente vai formar ATP, CO2, óleo de óxido de carbono aparecendo aqui, e mais aceptores de elétrons. Mais polícias da célula vão estar capturando os elétrons que estão saindo da molécula de piruvato. Vamos formar NADH e o FADH2 vai aparecer pela primeira vez no processo. O ciclo de Krebs ele ocorre dentro da mitocôndria. Então eu trouxe aqui a imagem da mitocôndria. Ela é uma organela formada por duas membranas, uma membrana mais externa, uma membrana mais interna, e tem um líquido aqui que fica para dentro da membrana interna, que é chamada de matriz mitocondrial. Então, é esse líquido aqui, envolto pela membrana interna. E a membrana interna ela faz dobras, que são chamadas de cristas mitocondriais. Então, essas dobras são as cristas. O ciclo de Krebs vai ocorrer na matriz mitocondrial, no meio da mitocôndria, lá no líquido de dentro da mitocôndria. E se vocês separarem, a mitocôndria ela é muito parecida com esse tomate aqui, que é o tomate mitocondrial. Você tem a membrana externa, a membrana interna, a matriz mitocondrial e aqui as dobrinhas da membrana interna, que são as cristas mitocondriais. Então, a mitocôndria é como se fosse uma usina hidrelétrica, porque as duas têm a mesma função, que é a produção de energia. Então, guarde na sua cabeça que a função da mitocôndria, da organela mitocôndria, é produzir energia, assim como uma usina hidrelétrica. Antes de começar o ciclo de Krebs, o piruvato ele deve ser transformado em outra molécula, porque o piruvato ele não consegue entrar no ciclo. Então, eu criei aqui um desenho para explicar esse processo. E antes eu vou explicar o que são as linhas. Aqui a gente tem a membrana plasmática, aqui a gente tem o citoplasma da célula, aqui dentro a gente tem a matriz mitocondrial, ou seja, essa linha aqui é a membrana interna da mitocôndria e a linha mais de fora a membrana externa. Então a glicose está aqui de boas no citoplasma e vai ser quebrada em 2 piruvatos. Como que é o nome desse processo? Isso mesmo, glicólise. O piruvato, se tiver oxigênio, se o organismo for aeróbico, entra na mitocôndria e vai ser transformado. Ele precisa ser transformado porque ele não consegue entrar no ciclo de Krebs. Então, o piruvato ele vai ser transformado em uma molécula com 2 carbonos e com um fator aqui chamado coenzima A. Então, vamos perceber o que aconteceu nessa transformação. O piruvato tem 3 carbonos. E ele foi transformado em uma molécula que tem 2. Então, ele perdeu um carbono. E outra coisa que aconteceu, a gente tem a adição da coenzima A aqui. Então, o que tem que acontecer para o piruvato se transformar em acetil-CoA, que é o nome desse composto aqui? Ele tem que ganhar a coenzima A, primeiro de tudo. E o segundo é que o piruvato ele vai ser oxidado, então ele vai perder elétrons. Quando o piruvato perder elétrons, a polícia da célula chega e captura esses elétrons. Então a gente tem que ter a participação do policial da célula, o NAD+. E a gente forma dessa reação aqui, NADH, porque ele pegou os elétrons do piruvato, da oxidação do piruvato, e a gente perdeu um carbono, né? Tinham 3 carbonos, agora são 2. Um carbono do piruvato vai ser perdido na forma de CO2. Olha o CO2 aqui da respiração aparecendo pela primeira vez. Agora, com o acetil-CoA, a gente pode finalmente começar o ciclo de Krebs. O acetil-CoA consegue entrar nesse ciclo aqui, que é o ciclo de Krebs. E a gente chama essa reação inteira aqui de descarboxilação oxidativa. A transformação do piruvato em acetil-CoA é uma descarboxilação oxidativa. Porque o piruvato perdeu um carbono, ou seja, ele descarboxilou, perdeu um carbono, e ele sofreu uma oxidação. Ele perdeu elétrons para o NAD+, que se transformou em NADH. Então, é o acetil-CoA que consegue entrar no ciclo de Krebs. Vamos então falar do temido ciclo de Krebs. O ciclo vai começar com o acetil-CoA. Essa molécula aqui, que foi formada pela descarboxilação oxidativa do piruvato, que a gente viu no slide anterior,
ela vai se unir com uma molécula chamada de oxaloacetato. E a união dessas duas moléculas vai formar o citrato. Então, começa o ciclo quando o acetil-CoA se une com essa molécula e forma o citrato. O acetil-CoA, vocês viram que tem 2 carbonos. O oxaloacetato, ele tem 4 carbonos. Se o ciclo começa com a união dos dois, então a gente forma uma molécula que tem 6 carbonos. Simples de entender, né? Aí o citrato ele vai ser transformado em uma molécula muito parecida com ele, que não tem nenhuma mudança de carbonos, então nem vou falar muito sobre essa reação aqui. O mais importante é a próxima transformação. O isocitrato ele vai se transformar em alfa-cetoglutarato. Não se importem com os nomes, o importante é saber o que está acontecendo. Prestem atenção, o isocitrato tem 6 carbonos. O alfa-cetoglutarato ele vai ter 5. Então, para perder um carbono aqui, essa reação ela vai perder um carbono na forma de CO2. E o isocitrato ele também tem mais elétrons do que o alfa-cetoglutarato. Então, o isocitrato vai ser oxidado. Quando ele oxidar, ele vai liberar elétrons, ele vai perder elétrons que serão capturados pelo NAD+, que vai formar NADH. Então, perceba que a gente perdeu um carbono que veio lá do acetil-CoA na forma de CO2. O alfa-cetoglutarato vai ser transformado em succinil com a enzima A. Então, para transformar essa molécula nessa, vai ter que entrar novamente a coenzima A e, principalmente, a gente vai ter a perda de mais um carbono. O alfa-cetoglutarato tem 5. O succinil com a enzima A tem 4. Então, mais um carbono será perdido na forma de CO2. E o alfa-cetoglutarato vai perder também elétrons, ou seja, a polícia da célula volta e pega mais elétrons e captura esses elétrons que estão sendo liberados, formando o NADH. Agora formamos uma molécula de 4 carbonos. Vocês lembram do principal objetivo do ciclo de Krebs, que eu falei lá no começo da aula? Se você não lembra, eu vou falar de volta. A função do ciclo de Krebs é você pegar os carbonos que estavam no piruvato e oxidar eles completamente. Então, é você retirar o máximo de energia que estava no piruvato. O que aconteceu agora com os carbonos do piruvato? Vejam só, a gente perdeu um carbono para o piruvato se transformar em acetil-CoA. Então, o piruvato tinha 3 carbonos, o acetil-CoA tem 2. Aqui nessa primeira reação, a gente perde mais um carbono. Então, a gente já perdeu o segundo carbono do piruvato. E nessa última reação que eu mostrei, a gente perdeu o terceiro e último carbono do piruvato. Então, todos os carbonos que vieram do piruvato, eles já foram totalmente destruídos e se formou CO2. Então, eles saíram na forma de CO2 e liberaram energia na forma dos aceptores de elétrons e formaram outras moléculas energéticas, que é o que a gente vai ver para adiante aqui nesse ciclo. Então, vejam só. O succinil com a enzima A partir de agora, no ciclo, a gente não vai perder mais nenhum carbono, porque não tem mais carbonos que vieram lá do piruvato. A gente só perde os 2 carbonos que vieram do piruvato, um aqui e outro aqui. Mas agora, essa molécula que sobrou, ela é muito energética. Ela tem muita energia armazenada nela. Então, ela pode liberar essa energia na forma de mais aceptores e também na forma de ATP. É o que vai acontecer na próxima reação. O succinil com a enzima A ele vai se transformar em succinato. Ambos têm 4 carbonos. A diferença é que o succinil ele tem mais energia que o succinato. Então, ele vai doar essa energia para a célula e vai ter a produção de uma molécula de ATP. Então, durante a reação de formação do succinato a partir do succinil com a enzima A, você tem a formação de uma molécula de ATP. O succinato ele continua sendo uma molécula muito energética. E ele vai formar mais um aceptor de elétrons. Ele vai perder mais elétrons. Ele está com muita energia ainda. Quando a gente tem a formação do fumarato, você tem a formação de mais um aceptor de elétrons, que é o FADH2. O FADH2 ele também é um aceptor de elétrons, como eu falei na aula anterior, mas ele não comporta tanta energia, ele não consegue transportar tantos elétrons quanto o NADH. Mas a função dele é a mesma, capturar os elétrons que são liberados em uma oxidação.
E o fumarato vai formar malato, tem 4 carbonos também, essa reação aqui não importa para a gente. E para o malato voltar a ser o oxaloacetato, a gente tem a formação de mais um NADH. O malato precisa ser oxidado e com a oxidação do malato, o NAD+ é reduzido e forma NADH. E aí a gente começa da estaca 0 com o oxaloacetato. Quando vir outra acetil-CoA aqui, vai unir essa com essa, vai formar o citrato e vai acontecendo as reações químicas em um ciclo. Por isso que o nome do ciclo é ciclo, porque ele nunca tem um fim. A gente só tira carbonos que vieram lá do piruvato. E prestem muita atenção. Quando a gente tem a glicólise, uma molécula de glicose forma 2 piruvatos. Ou seja, 2 piruvatos vão formar 2 acetil-CoA. Então, para cada molécula de glicose, o ciclo vai rodar 2 vezes. Então, se em uma rodada a gente tem 2 CO2, 1 ATP, 3 NADH e 1 FADH2, para uma molécula de glicose a gente vai ter 4 CO2, 2 ATPs, 6 NADHs e 2 FADH2. Lembrem-se que o ciclo de Krebs ocorre 2 vezes para cada molécula de glicose. E ao final dele, todos os carbonos que vieram da glicose foram totalmente perdidos na forma de CO2. Então, agora que você entendeu finalmente o ciclo de Krebs, você já pode utilizar essa informação para ganhar uma graninha com seus amigos e colegas de sala. A terceira e última etapa da respiração aeróbica é chamada de fosforilação oxidativa. Essa etapa ela vai acontecer naquelas dobrinhas que a membrana interna da mitocôndria faz. É o que a gente chama de crista mitocondrial. E vejam só o que vai acontecer nessa etapa. Durante o ciclo de Krebs, a gente quebrou completamente a molécula de glicose. Não sobrou mais nenhuma molécula. O que sobrou para a gente fazer agora? Pois bem, sobraram os aceptores de elétrons, o NADH e o FADH2. Durante a glicólise e o ciclo de Krebs, a gente formou muitos desses aceptores. E eles vão ser utilizados justamente nessa etapa de agora. Então, está aqui, ó, acontecendo o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. Os aceptores que foram formados aqui e também na glicólise, eles vão caminhar lá para cima, para a membrana interna, numa crista mitocondrial, e vão liberar os seus elétrons para que a célula consiga formar muita energia na forma de ATP. Então, esses aceptores vão ser utilizados justamente agora na fosforilação oxidativa. Isso ocorre da seguinte maneira. Então, aqui a gente tem a membrana interna da mitocôndria formando uma crista mitocondrial. Cada uma dessas partes grandes aqui do desenho são proteínas, que são fundamentais no processo. Aqui para a parte de baixo, a gente está representando a matriz mitocondrial, que é onde ocorre o ciclo de Krebs. E aqui em cima está representado o espaço intermembranas, ou seja, o espaço entre as duas membranas da mitocôndria, entre a membrana externa e a interna. Então, eu falei que nessa etapa, os aceptores de elétrons vão liberar os seus elétrons. No complexo 1, que é essa proteína grande aqui, o NADH vai liberar os seus elétrons. Quando o NADH liberar os seus elétrons, ele vai ser oxidado. Ele perdeu elétrons. Ele vai, então, voltar a ser o NAD+. E aí ele pode voltar a atuar lá no ciclo de Krebs e na glicólise. Isso aqui é a reciclagem dos aceptores também. Então, o NADH liberou seus elétrons. Elétrons, eles carregam energia elétrica. Eles formam eletricidade. Então, eles têm uma energia consigo. E essa energia a célula usa para fazer com que prótons de hidrogênio, esses H+, que estão em azul, passem da matriz mitocondrial, da parte aqui de baixo, para o espaço intermembranas. O que é um próton de hidrogênio? Um átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron. Vocês veem isso lá na química. Quando eu falo próton de hidrogênio, significa
que nosso átomo de hidrogênio perdeu o seu elétron. Portanto, ele ficou só com o próton. Por isso que a gente fala próton de hidrogênio. E por isso que aqui está representado como H+. Mais porque ele está com carga positiva, pois perdeu o seu elétron. Então, esses prótons de hidrogênio, eles são bombeados lá para cima, a partir desse complexo, com a passagem dos elétrons por aqui. Os elétrons que vieram do NADH, eles vão partir do complexo 1 para uma proteína que está aqui no meio, chamada de ubiquinona. A ubiquinona vai transportar esses elétrons para o complexo 3. Mas antes de falar do complexo 3, vamos falar do complexo 2. No complexo 2, a gente vai ter a liberação dos elétrons do FADH2. Então, o FADH2 vai ser oxidado. Quando o FADH2 for oxidado, ele vira FADH novamente. Vai liberar seus elétrons. E da mesma maneira como no complexo 1, os elétrons do FADH2 vão ser transportados pela ubiquinona até o complexo 3. Mas lembrem-se que, quando eu expliquei o ciclo de Krebs, eu falei que o FADH2 ele carrega menos elétrons. E devido a isso, o complexo 2 ele não consegue bombear prótons de hidrogênio lá para cima. Mas ele já está cumprindo uma função bem importante, que é liberar os seus elétrons. Mas essa é a grande diferença entre o complexo 1 e o 2. No complexo 1, você tem a oxidação do NADH. No complexo 2, do FADH2. Só que no complexo 1, você tem o bombeamento de prótons de hidrogênio da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Então, os elétrons que vieram do complexo 1 e do complexo 2 vão ser transportados para o 3 a partir da ubiquinona. A ubiquinona é um carrinho que vai levando elétrons de cá para lá. Quando os elétrons chegam aqui no complexo 3, no momento em que eles chegam com muita energia. E essa energia a célula novamente utiliza para bombear prótons de hidrogênio lá para o espaço intermembranas. Então, vai ter o bombeamento de mais prótons de hidrogênio lá para cima. Ao chegarem no complexo 3, os elétrons serão transportados para o 4 a partir de uma outra proteína chamada de citocromo C. É outro carrinho que vai levar do complexo 3 para o complexo 4. Ao chegarem no complexo 4, os elétrons também vão, ao passarem por ali, eles têm uma força, que é uma energia que é utilizada pela célula para bombear mais prótons de hidrogênio lá para cima. Beleza. Mas por que diabos que a célula quer tanto bombear prótons de hidrogênio para o espaço intermembranas? Veja só. A ideia da célula de fazer isso é de você criar um gradiente de concentração. Percebam que aqui, no espaço intermembranas, nessa parte de cima, você tem muito mais H+, prótons de hidrogênio, do que na matriz mitocondrial. Você acabou criando um gradiente de concentração. Aqui está mais concentrado do que aqui. Lá em cima está mais concentrado do que aqui embaixo. Com isso, os prótons de hidrogênio, por difusão simples, ou seja, por mera espontaneidade, eles vão querer voltar lá para a matriz mitocondrial. Eles vão querer voltar para baixo, até atingir um equilíbrio. Mas eles não conseguem, porque eles subiram aqui por cima, mas eles não conseguem descer pelo mesmo caminho. E o pior, eles não conseguem atravessar a membrana interna da mitocôndria. Então, eles ficam aqui em cima, desesperados, andando de um lado para o outro, tentando voltar desesperadamente lá para baixo. Mas não tem nenhuma maneira com que eles consigam voltar. Apenas uma forma deles conseguirem voltar lá para a matriz mitocondrial, que é passando pela essa quinta proteína aqui, chamada de ATP sintase. Então, quando os prótons de hidrogênio eles chegam aqui, eles conseguem passar por essa proteína, como se fosse um funil essa proteína. Ela deixa os H+ passarem lá para baixo. Mas quando eles passam, eles fazem com que essa ATP sintase ela rode. E nesse movimento de rodar, a célula consegue uma energia que é suficiente para juntar uma molécula de ADP, difosfato de adenosina, com um fosfato inorgânico para formar ATP. Então, veja só. Na fosforilação oxidativa,
A produção de ATP é devido ao gradiente de concentração que a gente formou a partir do bombeamento de prótons. E o bombeamento de prótons só aconteceu porque a gente teve a passagem dos elétrons que vieram lá da glicose, que vieram porque a glicose soltou esses elétrons e os aceptores, o NADH e o FADH2, pegaram esses elétrons. E foi a partir dessa energia que veio dos elétrons que a gente conseguiu bombear prótons lá para cima e formar esse gradiente de concentração que foi utilizado para a produção de ATP. Então vejam como é importante você ter esses aceptores e você ter essa cadeia funcionando para que o processo de produção de ATP continue. Mas pense aqui comigo um pouco. Se a gente tiver muitos elétrons, vai ter uma hora que essa via aqui vai começar a entupir, né? Porque eu falei que os elétrons chegam aqui no 4 e eu terminei a história. Eu não falei para onde eles vão. Se eles não tivessem um caminho final, ia começar a acumular um monte de elétron aqui. Ia começar a ter um monte de elétron, daí ia começar a ter mais elétron aqui, aqui, e de repente não ia mais conseguir entrar nenhum elétron. Você ia criar um engarrafamento de elétrons. Para que isso não ocorra, a célula precisa mandar esses elétrons para alguém. Porque esses elétrons já foram utilizados, eles não vão mais ser utilizados. Eles só precisam sair da via para que o fluxo de elétrons continue, para que o bombeamento de prótons também continue e a produção de ATP também continue. Então a célula achou um jeito muito interessante de jogar esses elétrons para alguém, que é o seguinte: o oxigênio, o gás oxigênio, o O2, ele vai ser responsável por pegar esses elétrons. Então, quando o oxigênio pega esses elétrons, ele se transforma em água. Ele é reduzido a água. Reduzido porque ele recebeu elétrons. Então, a gente diz que o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons da cadeia respiratória. Cadeia respiratória porque a gente forma uma cadeia mesmo de respiração aeróbica. E ele vai ser esse aceptor final, porque ele é o último que vai pegar os elétrons e não vai mais soltar. Então, olha só aqui. Por que o oxigênio é tão importante na respiração? Para você manter esse fluxo. E olha a água sendo produzida. É muito simples pensar o que vai acontecer se a gente tirar o oxigênio daqui, né? Se a gente tirar, você impede o fluxo de elétrons na cadeia respiratória, ou seja, você impede o bombeamento de prótons de hidrogênio lá para o espaço intermembranas. Você não tem a formação de um gradiente de concentração aqui, e logo os hidrogênios não vão querer passar por aqui e não vai ter a formação de ATP. Então o oxigênio é fundamental para que a respiração aeróbica continue. Isso é muito importante. E outra, aqui né, só lendo o que está escrito, durante o percurso, a energia dos elétrons, quando eles vão passando pela cadeia, ela é utilizada para bombear os prótons lá para cima, para o espaço intermembranas, lembrando aqui a matriz, aqui é o espaço intermembranas, formando um gradiente de concentração, que é utilizado para a produção de ATP. Essa é a fosforilação oxidativa. O nome também te ajuda a pensar no processo. Fosforilação. Quem foi fosforilado? A molécula de ADP. A gente juntou o ADP com um fosfato. Ela foi fosforilada. E quem foi oxidado? Oxidativa, oxidou alguém. Os aceptores de elétrons, NADH e o FADH2 foram oxidados. Fosforilação oxidativa. Também guarde o nome cadeia respiratória, porque ele também pode aparecer na sua prova. Vocês viram durante a fosforilação oxidativa que o oxigênio é fundamental para manter o fluxo de elétrons ativo na cadeia respiratória. Se a gente for fazer uma analogia com um trânsito, o oxigênio é como se fosse um semáforo. E se o semáforo ficar vermelho para sempre, seria como se o oxigênio não existisse. O que aconteceria no caso da rodovia? A gente não teria mais o fluxo de carros, a gente criaria um engarrafamento. E na célula, a mesma coisa. A gente teria um engarrafamento de elétrons e não ia mais conseguir o bombeamento de prótons lá para cima e logo a síntese de ATP seria totalmente interrompida. Por isso que o oxigênio é fundamental para a respiração, assim como um semáforo é fundamental para um trânsito. Ao fim da respiração aeróbica, os organismos aeróbicos vão ter produzidos 30 a 32 moléculas de ATP para cada molécula de glicose que for oxidada.
Então, a gente tem a produção de 30 a 32 moléculas de ATP. A gente também tem a produção de outros produtos como CO2 e água, e também precisa gastar oxigênio. Primeira coisa que é importante saber aqui, nesse saldo final. A etapa mais energética da respiração aeróbica é a fosforilação oxidativa. Ela vai formar pelo menos 26 moléculas de ATP sozinha, porque a glicólise forma 2 e o ciclo de Krebs forma outras 2. Bom, e o oxigênio? A glicose, eu espero que você saiba que ela entra a partir da ingestão de alimentos, certo? Como carboidratos. O oxigênio ele vai entrar pela nossa respiração, ou seja, pela nossa inalação. Então, entra com o ar que a gente inala, ele entra, passa para o nosso sangue e vai para as nossas células. Já os produtos que são formados, além da energia na forma de ATP, que vai ficar armazenada nas nossas células, o CO2 ele vai ser tirado como excreta, ou seja, ele vai ser exalado pela respiração, e a água vai poder ser utilizada em outros processos metabólicos da célula ou vai poder sair na urina. Então, esse aqui é o saldo final de toda a respiração aeróbica que aconteceu em um organismo aeróbico. Lembram da fermentação lática nos músculos que eu expliquei na aula anterior? Bom, acho que agora ficou mais fácil de entendê-la, né? Porque, veja o seguinte, os nossos músculos, eles vão desviar a nossa rota principal, não vão entrar na mitocôndria, quando a gente estiver fazendo um exercício anaeróbico. Ou seja, quando a gente estiver gastando muita energia e não estiver conseguindo colocar oxigênio suficiente para dentro. Isso vai acontecer para que as tuas células consigam manter a produção ativa de ATP. Porque eu acabei de mostrar para vocês na fosforilação que se a gente não tiver um aporte suficiente de oxigênio, a cadeia respiratória ela não ocorre e a síntese de ATP não ocorre. Isso vai acontecer em atividades anaeróbicas, atividades que você precisa de um suporte muito grande de oxigênio. Então, as tuas células musculares vão preferir pegar o piruvato e transformar ele em lactato para manter a glicólise ativa, porque na glicólise você também forma ATP, mas forma 15 vezes menos ATP. Na glicólise você forma 2. No ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa, ou seja, na respiração aeróbica, você vai formar 30. Então é 15 vezes menos, mas já é alguma coisa. Então isso ocorre e é por isso que você sente aquela queimação por causa do lactato, o ácido lático, nos seus músculos. Essa é a fermentação lática que ocorre nos nossos músculos. Para você entender de vez o que é a respiração aeróbica, eu trouxe aqui um vídeo que vai mostrar as 3 etapas da respiração aeróbica. Então, tudo começa quando você ingere um alimento, o alimento vai para o sistema digestório, e lá no sistema digestório ele vai ser quebrado. Com essa quebra, esse alimento ele vai poder entrar na sua corrente sanguínea. Então, é isso que ele vai mostrar aqui agora. Você ingeriu, foi para o seu sistema digestório, aqui no seu intestino, esse alimento ele vai poder ser absorvido e vai entrar na corrente sanguínea. Ao entrar na corrente sanguínea, ele vai ser levado pelo sangue até as células, e das células, e chegando nas células, ele vai entrar para dentro. Está entrando aqui nas células os alimentos. Nesse caso aqui, a gente tem a glicose já, com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já é a molécula que a gente usa na glicólise. Então, essa molécula a gente vai quebrar para produzir muita energia. Esse é o motivo pelo qual a gente respira, né? Para produzir muita energia na forma de ATP. Então, aqui ele está falando que é sobre a glicólise, né? Que é a quebra da glicose em 2 piruvatos. E está explicando que a gente precisa colocar ATP ali, colocar fosfato para instabilizar essa molécula. Então, a gente tem uma fase de investimento. Uma fase que a gente vai investir energia nessa molécula. Então, chegou os 2 ATPs, colocaram fosfatos. Temos essa molécula que é muito instável, ela vai se quebrar no meio, formando 2 moléculas com 3 carbonos e um fosfato, que vai ser oxidada, formando NADH. E os 4 fosfatos vão formar 4 ATPs. Formamos, então, as 2 moléculas de piruvato, que tem 3 carbonos cada. Formamos também 2 ATPs como saldo líquido, porque a gente gastou 2 e formou 4, então sobra 2 piruvatos.
e 2 receptores de elétrons reduzidos, 2 NADH. O piruvato e o NADH em organismos aeróbicos vai lá para dentro da mitocôndria, eles estão viajando lá para a mitocôndria para continuar a respiração aeróbica. Chegaram aqui na matriz mitocondrial. Então aqui estão os 2 piruvatos que vieram lá da glicose. Esses 2 piruvatos eles vão passar por uma descarboxilação oxidativa, formando o CO2, NADH e o acetil-CoA. Então, para cada acetil-CoA formado, se forma um NADH e um CO2. E a gente forma 2 acetil-CoA porque tem 2 piruvatos que vieram lá da glicólise. Essa é uma descarboxilação oxidativa. O acetil-CoA, para começar o ciclo de Krebs, ele vai se unir com uma molécula de 4 carbonos, o oxaloacetato, e vai formar o citrato. Então, somou 2 mais 4, vai dar uma molécula de 6 carbonos, o citrato. Agora a gente vai perder 2 carbonos, 2 na forma de CO2. E vai com isso também formar aceptores de elétrons. Perdemos 2 carbonos, aqui essa molécula é muito energética, a gente pode formar ATP, podemos formar mais um aceptor de elétrons e no final mais um NADH aqui. Rodamos o ciclo uma vez, mas a gente tem 2 acetil-CoAs que foram formados, então a gente vai rodar mais uma vez o ciclo de Krebs. Lembre-se que o principal objetivo do ciclo de Krebs é você tirar o máximo de energia da molécula de piruvato que veio lá da glicólise. Então aqui a gente conseguiu tirar os carbonos da glicose completamente e eles vão sair na forma de CO2. E agora sobraram os aceptores de elétrons, NADH e FADH2, que da matriz mitocondrial vão para uma crista mitocondrial liberar os seus elétrons na terceira etapa da respiração aeróbica, a fosforilação oxidativa. Já vai mostrar aqui, eles vão caminhar da matriz até as cristas, e aqui está a cadeia respiratória, que faz parte da fosforilação oxidativa. No complexo 1, o NADH vai liberar seus elétrons e vai se tornar NAD+. No complexo 2, o FADH2 vai liberar seus elétrons e se tornar FADH. Com isso, você tem o bombeamento com essa andada dos elétrons. Essa energia que os elétrons têm quando eles andam pelas proteínas faz com que prótons H+, sejam bombeados para o espaço intermembrana, criando um gradiente de concentração. E aí eles só podem voltar pela ATP sintase, e quando passam aqui, essa proteína roda juntando o ADP e fosfato e formando o ATP. Então, é graças ao gradiente de concentração que a gente tem a formação do ATP. E aqui embaixo, no complexo 4, os elétrons eles precisam de um destino final, e esse destino final é a molécula de água, de oxigênio, que chega aqui e é reduzido formando água. Então, quando chegar o elétron no complexo 4, ele é reduzido e forma a molécula de água. Essa é a respiração aeróbica, as 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. O lance e a braba da semana vai ser diferente. Como eu achei 3 exercícios de múltipla escolha que não estão na apostila sobre esse tema cai muito em provas, eu decidi colocar esses 3 exercícios para vocês tentarem fazer. Então, um deles é da Federal, uma questão sobre fosforilação oxidativa. O segundo é do Enem de 2015, que fala sobre, compara a fermentação com respiração aeróbica. E o último é do Enem do ano passado, que é uma questão bem interessante sobre a fosforilação, sobre o uso de um emagrecedor. Então, esses 3 exercícios vão estar lá numa postagem do Google Sala de Aula. Vocês vão poder estar respondendo ela, e no momento que vocês responderem, vocês já vão ver quais vocês acertaram. No final, vocês podem me procurar, me mandar um e-mail, caso vocês queiram ter uma explicação melhor sobre a resposta correta. Esse é o Lancei a Braba da semana. Desafio vocês, o desafio está lançado. Só procurar lá no Google Sala de Aula. Para encerrar a aula de hoje, eu trouxe uma frase de um filósofo brasileiro, o Mário Sérgio Cortella. A frase diz o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então é isso. Sempre dê o seu melhor. Eu espero que hoje eu tenha dado o meu melhor e que você tenha conseguido finalmente entender a respiração aeróbica. Nos encontramos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.